Olá, galera. Eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver Docs. Estamos aqui novamente hoje com o Dr. Paulo Marcolino e vamos conversar sobre lei da nacionalidade portuguesa. O que mudou, o que continuou. Fica com a gente até o final desse vídeo e vamos ver. Se você caiu de paraquedas aqui no canal Vamos Ver Docs, seja bem-vindo. Eu sou a Cristina Maia, moro em Portugal desde 2018, vim através do visto de residência D7 para aposentados, pensionistas e portadores de renda passiva. Criei a marca Vamos Ver, registrada aqui em Portugal, e produzimos outros conteúdos que você pode verificar aqui abaixo na descrição. Paulo Marcolino, é um prazer ter você novamente aqui no canal. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Obrigado mais uma vez, que a gente fazia um tempinho, né, que não conversávamos sobre o mundo jurídico e o mundo da imigração aqui em Portugal e Europa. E estamos aí de volta e vamos ver o que a gente consegue esclarecer e apoiar isso. Marcolino, eu tenho aqui um presentinho da Eco Car Wash, que é o nosso patrocinador lá de Sacavém, e do Freeport também, para você lavar o seu carro. Aceite, que é de coração. Para quem quiser contatos com a Eco Car Sacavém ou com o Freeport, o telefone vai estar na descrição. Muitas coisas mudaram, né? Desde que chegamos aqui, olha, são 6 anos para mim, você já são 7 anos, né? Quase 7. Muita coisa mudou. Para melhor e outras assim que a gente não sabe ainda, mas muitas alterações em relação ao pedido de visto, alterações em relação à lei da nacionalidade, que inclusive é o foco de hoje nessa entrevista, né? Vamos falar então da lei orgânica. Na verdade, é uma transição ainda, Portugal ainda está se acostumando com o que vai vir pela frente, né? Cris, é bem isso mesmo. Saiu agora, dias atrás, essa lei orgânica, que é como, vamos dizer, de uma forma assim mais simplificada, um pacote principalmente das alterações que ocorreram para a lei da nacionalidade. E ali são várias partes, inclusive no fim do texto, quem tiver a curiosidade de ver a lei orgânica, tem um texto já atualizado completo da publicação que saiu, feito pelo governo, referente à lei 37 da lei da nacionalidade. No final desse vídeo, vamos responder algumas perguntas e vamos começar já, Marcolino, falando sobre os laços efetivos, né? Para netos, quem vai pedir, quem é neto de cidadão português, isso ainda está valendo, se eu não me engano, né? Houve alteração, que eram uns critérios bem pesados. Você também acompanhou uma correria de várias pessoas em começar a criar esses laços, mas várias conservatórias aqui em Portugal foram bem rigorosas, porque era já uma gama de exigências que o ideal era você já ter cumprido, já ter passado por essas experiências e essas ligações. Só que não, quase ninguém tinha. Alguns nem sabiam ou nem queriam passar por essas provações. E então foi um grupo se associar a entidades lusitanas no Brasil, clubes desportivos, entidades culturais, etc. Alguns conseguiram, depois houve essa alteração de liberar esse encargo, e hoje nós temos algo parecido que é para a etnia sefardita. Uhum. São critérios que, a meu ver, agora ficaram um pouco pesadas, mais do que para os netos. Aproveitando, Cris, a situação assim hoje, por sefardita, é uma situação assim, que está muito ligada à geopolítica atual. Até as decisões que saíram nessa lei são recentes reflexos do que o mundo está passando hoje. Principalmente, né, uma situação negativa que ocorreu na entidade israelita que emite a certidão para esses descendentes. Isso gerou um mal-estar no meio político, ou seja, isso refletiu dentro do corpo legislativo aqui em Portugal, que foi no parlamento, e colocaram agora critérios mais severos. Essa que é a verdade. Por um lado, algo que estava ameaçado, essa nacionalidade estava ameaçada de acabar em 2023, sofreram, né, critérios e, por outro lado, foi mantida. Eu pedi a minha nacionalidade por naturalização via judeu-sefardita lá em 2021, o meu processo ainda está tramitando,
E para quem pediu a partir de setembro de 2022, aí entrou essa exigência justamente dos laços efetivos na época, né? Que havia uma discussão se ia acabar agora em 2024. Na verdade, se você comprova descendência sefardita, você ainda pode protocolar e fazer o pedido da sua nacionalidade portuguesa via naturalização, né? Que seriam os tais laços efetivos. Muita gente fala errado. Pode dar assim algum exemplo do que a pessoa poderia usar para comprovar? No próprio texto da lei, fala que esses laços podem ser confirmados, comprovados, por exemplo, pelo apelido. Que aqui em Portugal, apelido é o sinônimo de sobrenome. Isso já ocorre, que é o principal laço que nós temos. Através de um estudo genealógico, você manda um pesquisador, geralmente um bom profissional é o genealogista, ele confere, ele monta esse mapa e você tem todos os apelidos, os sobrenomes ligados. O que aconteceu após a Inquisição aqui na Península Ibérica, alguns tentaram fugir da perseguição alterando seus sobrenomes, seus apelidos. Então, alguns nomes comuns aqui no Brasil, como, por exemplo, o Tal Oliveira, é um sobrenome que enseja que você tem uma ascendência sefardita. Não todos os casos, mas alguns sim. Então, por exemplo, esse já é um indício que você tem essa ligação. Mas, através de um estudo de uma árvore completa, foi até seu caso, né? Você fez um estudo completo e percebe-se se você vai ter ou não essa ascendência confirmada. Um critério bem rigoroso aqui que eu acho é que, para você fazer o pedido, você já tem que ter a residência legalizada aqui de 3 anos. E há pessoas que querem essa cidadania, às vezes não tem nem noção que ela tem essa ascendência. Então, muitos, quando vão pedir, é de uma forma meio surpresa, né? É diferente de um neto, de um filho, de um tataraneto, etc., que você já sabe pelo histórico familiar, você já tem um conteúdo na família, quem seja, que você possa conseguir essa cidadania. Já o sefardita, às vezes, não. Se você nem pensava que tem essa ascendência, aí faz uma pesquisa, sua árvore chega até um sefardita, só que naquele momento que você tem a vontade de entrar com o pedido, o que acontece? Cai nessa, agora, futura exigência de que você vai ter que ter uma moradia aqui de 3 anos. Então, quer dizer, quem quiser entrar agora, a partir de agora, vai ter que passar por esse critério super rigoroso, né, Cristiana? Então, não adianta somente comprovar que você é descendente de um judeu sefardita, com um certificado israelita, como é o meu caso. Além disso, então, tem que comprovar que mora aqui em Portugal há 3 anos. Eu falo que, como jurista, nunca devemos nos limitar a essas listas que as normas soltam. 2, 3, 4, 5, 10, não importa. Nenhuma lista ela se esgota por si. Você pode ver outras formas. Como era o caso dos netos, que até pouco tempo era o quê? Viagens constantes para Portugal, aquisição de propriedades aqui. Às vezes tem pessoas que passam uma meia temporada de verão ou de inverno aqui, e você cria esses laços. Mas no caso do sefardita, agora a lei foi bem clara, já o primeiro critério é obedecer os 3 anos de residência aqui, e não de passeio. Uma vantagem, podem ser 3 anos diretos, né, ininterruptos, ou intercalados, ou como a lei fala aqui em Portugal, interpolados. Sempre lembrar que qualquer pedido, você só pode entrar quando você já satisfez, quando você já preenche os requisitos. Alguns clientes ligam para mim no escritório e perguntam, eu daqui a 1 ano eu vou preencher tal requisito, eu já posso dar entrada? Não. Se o seu pedido vai ser entregue dia 30, dia 29, você já tem que ter 100% dos requisitos, ou dos requisitos que eles pedem, tá? Sempre ter esse cuidado. Nunca uma coisa prévia e ainda precária, ainda incompleta, de forma parcial, não, jamais. Uma outra questão que eu gostaria de levantar aqui é que, mesmo a pessoa comprovando isso tudo, né, com o certificado em mãos, né, o certificado israelita, ou então algum certificado que comprove que você é descendente de um judeu sefardita, quando você já está com o teu processo todo montado, né, de forma documental, aí o que acontece? Você tem essa nova regulamentação aqui que está bem explícita na lei, que é sujeita à homologação final por uma comissão de avaliação que vai nomear se você é de fato elegível ou não. Então, não adianta você reunir a documentação toda e acreditar que até estamos falando que é o processo discricionário, né? Assim como o visto.
Então, quer dizer, mesmo você tendo a documentação toda, o seu processo ainda assim vai passar por uma análise para ver se realmente você vai passar ou não. Até porque, Marcolino, nós, quando pedimos a nacionalidade, né, eu pedi via judeu-sefardita, você pediu por tempo de residência, são 7 etapas, né? Até aí tudo bem. Mas fora essas etapas, alguém ainda vai ter que avaliar o processo. Sim. Como eu falei, está muito ligado à geopolítica, à política e à economia também. Quem lê um pouquinho na internet sobre a origem dessa nacionalidade verá que é uma forma de uma reparação histórica. Portugal, a Espanha também, Portugal tenta fazer aqui. Então, assim, no calor das emoções, falaram, vamos dar essa nacionalidade para os seus descendentes, como uma compensação histórica, pela perseguição que houve na Santa Inquisição, etc. Mas isso era para ter um período já estipulado. Mas nunca tinha ido além da discussão de quando isso ia parar. Marcolino, você pode falar um pouquinho agora da mudança que está acontecendo do artigo 14, número 2? O que seria? Você pode dar um exemplo, por favor? Por exemplo, no caso da adoção. Que aí você vai tirar uma pessoa da situação, entre aspas, comum, e ela vai entrar nessa esfera do mundo migratório através da nacionalidade. Ou também, que nós podemos pensar aqui, é o caso, por exemplo, da investigação de paternidade para um adulto. Ele entra com pedido, é reconhecido, se é uma sentença estrangeira, fora de Portugal, ela, como muitas outras, tá? Divórcio, adoção também, ela tem que ser aqui, como nós falamos, ser homologada, que é o quê? São ações de revisão de sentenças estrangeiras. Algumas situações dessas demoram porque você só vai poder ter o fim disso através de um transjulgado. O transjulgado é quando uma decisão ela ocorre e depois de passar o intervalo legal, ela não pode sofrer uma ação recursal, por exemplo. Ela não pode ser mais sofrer uma oposição através de recurso. Então, transitou, aí sim que você pode ter esse direito concretizado. Uma outra alteração que é bem interessante, que está gerando aí alguma inconsistência e tem pessoas já falando coisas erradas, né? Então, vamos deixar bem claro aqui em relação ao tempo de residência. Até sabemos aí quem está pedindo a MI, né, que é a manifestação de interesse. Isso quer dizer que quem veio para Portugal, entrou como turista ou então de alguma forma se legalizou aqui, pode ter pediu né, a manifestação de interesse para ter a residência, até visto CPLP, e as pessoas estão sem documentação, porque não conseguem, o processo é mais burocrático e demorado. Essas pessoas vão ter, então, o benefício de 3 anos de residência, é isso? Em vez de 5? Hoje nós temos o critério para entrar com o tempo de residência, que é exigido 5 anos de residência legal, não confundir com moradia. Alguns que têm um certo benefício só com moradia são aqueles, por exemplo, pais de crianças que nasceram aqui, os pais estrangeiros, crianças nascidas em Portugal, e se aproveitam ou o tempo de residência ou o tempo de morada, que pode ser ilegal ou não. Nesse caso do manifestação de interesse, mais popularmente como MI, as pessoas estão um pouco apreensivas, mas é normal. Mas nós temos uma pequena palavra-chave no texto ali, a Cris já percebeu, que é a palavra requerida e não deferida. Algumas pessoas, de uma forma afoita, deferiu. Então, o que é deferir? O que é? Você vai pedir isso, só que se você pegar a manifestação de interesse, ela tem várias etapas, que é o regulamento que nós esperamos, tá? Que ele venha a esclarecer isso. Se o regulamento falar, olha, requerimento é quando acontece isso. Por quê? O manifesto de interesse, você tem, primeiro, a inserção na plataforma SAPA dos dados. É uma inserção de dados, somente isso. Você não tem mais nada do que isso. Quando você dá OK, ele quer dizer o quê? Que você conseguiu inserir alguns documentos e informações. Aí eu vou falar minha opinião, não quer dizer que você está requerendo ainda. Você inseriu os dados. Depois tem a segunda etapa, que é a aceitação desses documentos. E aí você fica sobre a hipótese de ser marcado na entrevista. Então tem a terceira fase, a segunda fase, marcação da entrevista. Validou isso, você vai para a entrevista e vai entregar de novo, às vezes fisicamente, alguns documentos.
ou está faltando, etc. Então, depois sim que você deve receber o bendito cartão do título de residência. Esse já é o momento que eu acho que já não é mais requerimento, daí já é um deferimento, já é tácito que você já tem esse direito. Eu acredito que o regulamento, de uma forma mais coerente, é quando eles aceitarem a chamada entrevista, porque você, no primeiro momento, só inseriu dados. Você não tem a confirmação do requerimento. Quando eles receberem e falarem, olha, você vem dia tal e está sendo marcado, né, na delegacia, daí na loja, né, agora está mudando os termos, não sabemos o que o legislador deixou aí preparado para o regulamento. E esperando que o regulamento venha esclarecer isso. Nós temos esse risco de talvez o regulamento só repetir ou fazer uma menção, mas não esclarecer isso, que eu acho que de toda a gama de alterações, acho que é a palavra aí, em que momento que considera requerida a manifestação de interesse. Então temos essa pendência ainda, tá? A publicação não foi feliz ainda no esclarecimento dessa informação. Então vamos ver em que fase da MI isso pode ser considerado como requerido. Porque algumas pessoas estavam confundindo se o período de 5 anos teria sido reduzido para 3. Eu falei, não, esse caso aí entra no caso para quem pediu a manifestação de interesse, justamente pelo processo da demora, né, da aquisição de algum documento aqui, porque sem a residência a pessoa não pode prosseguir pedindo os outros, né, até Estatuto de Igualdade, enfim, outros, né? Então, vamos deixar isso bem claro. Para você que veio com visto de residência D7, nada mudou. Se tem o tempo de residência aqui, são 5 anos. 3 anos é só com essa exceção. Vamos fazer essa conta desde o começo no sentido de quando vai valer. Vamos supor que hoje o regulamento ele fala, olha, é quando é marcada a entrevista. Então, é dali que vai se contar esse tempo. Você pode levar depois para receber o título 1 ano e meio, 2 anos, não sabemos, mas daquele momento do requerimento, que o regulamento deve e pode esclarecer, corre-se aí os 5 anos aí, em paralelo com os vistos de residências que nós já temos, né, Cristiano? Uhum. Então, eu cito o D7, é um visto que ele bem lá no texto fala, independe de título, vai se contar os 5 anos. E o primeiro título que hoje, desde a época do CEF, já estava sendo considerado é o visto de residência, que é, na verdade, o selo, lá um adesivo que é colando no passaporte, ainda lá no território, né, da nossa terra natal. Então, o que acontece? Quando lá sai o adesivo, é aquela data que está ocorrendo. Inclusive, Cristiano, era a minha dúvida até pessoal, se isso também seria para os dependentes. Porque, quando se conta, o visto de residência não é para os dependentes, né, que são reagrupados, é para o titular. Só que eu desconfiei, porque, no meu caso, como sempre sai minha renovação, independente de quando eu agendava minha família, o título meu tinha a mesma validade do delas. Então, eu achei que era aqui, com minha companheira, aconteceu isso. Então, para ela também contou desde quando saiu o visto. É um benefício. Que ótimo. E não só quando começou aqui as entrevistas delas aqui no CEF. Mas é uma coisa que a lei não fala, ela é omissa, né? Mas eles costumam aproveitar o tempo de residência do titular, que é uma vantagem. Existem, Marculino, a gente sabe que a lei é única, mas existem algumas inconsistências, né? Até sabemos aí de um caso de uma pessoa que veio com o visto de residência D7, a esposa foi reagrupada, mas o caso da esposa é que colocaram a data da vigência da residência dela em datas diferentes. Eu falei, olha, quando você for pedir, né, quando você for pedir, de repente, a sua cidadania, a sua nacionalidade, você vai ter problema aí, porque a data estava diferente. Ela, na época, reclamou com o CEF, e parece que o CEF falou, se está assim, beneficiando você, deixa rolar. Quer dizer, tem algumas coisas aqui que a gente meio que não concorda. Até muitas pessoas, muitos seguidores também afirmaram o seguinte, Cristina, eu fui ao antigo CEF, fiz o questionamento, vim com visto de residência e eles afirmam categoricamente que o tempo de contagem da residência é pela aquisição da autorização de residência. Eu falei, não, você vá com a lei de estrangeiros, número 23 de 2007, tenha informações, ou então, de repente, fale com o advogado, fale com alguém da área jurídica, porque quem veio com visto D7, com visto de residência, o que vale é o que o doutor Marculino acabou de falar, é o que está estampado
lá no seu visto a data que está ali, né? Então, infelizmente, alguns funcionários e o sistema não muito diferente do Brasil. E havia três correntes. Uns falavam assim, olha, como você falou agora, conta a partir de quando é emitido o visto lá no consulado. Uma segunda corrente, né, quando você pisa no solo português. E a terceira, quando você receber a primeira autorização em casa. Então, havia essa discussão e agora está meio mais uniforme. Bom, espero que tudo se aclare, né? E as pessoas, os funcionários que assumam aí a IRN, AIMA, seja lá o que for, tenham aí uma unificação de entendimento. Porque a lei está bem clara, isso é simples, eu não sou da área jurídica e fiz esse entendimento muito rapidamente. Para você que então está assistindo, está gostando, dá um like, compartilha, deixa seu documentário, porque, olha, deixa o seu comentário, porque isso ajuda bastante aqui o canal Vamos Ver. Marculino, para efeitos de contagem de prazos de residência legal previstos na presente lei, considera-se a soma de todos os períodos de residência legal aqui em Portugal. Seguidos ou interpolados, não importa, se você viveu durante 15 anos, eu não entendi muito bem, você pode explicar para a gente isso? Foi uma benefício também que a lei trouxe, por isso que eu falo, disparado, né, Cristina? Portugal tem seus defeitos a nível político, socioeconômico, mas está na vanguarda aí de toda a facilitação de imigração para cá. Isso tem reflexo de todos e para todos os lados. Mas esse benefício não vejo em outras legislações, mas em Portugal quiseram fazer mais um privilégio para quem vai buscar esse tempo. Era só contar no seco, né? Quando você tiver sua residência, você começa a contar ali. E agora, o que acontece? Há pessoas, tenho até exemplos na minha família, tá? Por exemplo, pessoas que viveram aqui antes e durante a crise, né, de 2008, 2009. Essas pessoas tiveram residência, né, legalizada, né, literalmente falando, e ficaram aqui 3 anos com residência, 4, 5 anos. E muitos voltaram agora. Então, que eles falaram, olha, vocês vão poder aproveitar esse tempo antigo, desde que não extrapole 15 anos. Eu fui procurar com algumas pessoas, algumas ficaram felizes, conseguimos somar esse tempo para a contagem. Outras tiveram 3, 4, até 10 anos, mas assim, não foram aproveitados porque extrapolaram esses 15 anos, que é de hoje para trás. Então, há casos, sim, de muitos beneficiados. Então, contem sempre, a partir da data que você quer entrar para trás. E isso fica tranquilo de ser averiguado, de ser apurado quando você pede a certidão de tempo de residência, né? Mas até pouco tempo era rápido, eu saía em questão de dias, uma semana, eu peguei várias lá, pagava hoje à tarde, depois de vários dias chegava em casa. Agora está um pouco mais demorado, porque a demanda está só crescer. Então, já vi casos de, infelizmente, levar até meses. E agora, nessa transição ao CEF-AIMA, isso também está um pouco mais dificultoso. Mas é uma forma para você tirar todas essas dúvidas, né? Desde quando começa e quais os anos que podem ser aproveitados. Mas uma matemática simples é vocês calcularem. A partir de quando vocês querem entrar para trás, 15 anos. Houve residência legal mesmo, então você pode ir somando e ver se consegue computar os 5 anos aí. Quem conseguir computar, seja, né, bem-vindo ao clube. Elegível a pedir a nacionalidade portuguesa, né? Como sabemos, Marculino, até falando em nacionalidade portuguesa, as pessoas tinham esse medo anteriormente, né? Agora já está aí na Constituição brasileira e também já não é novidade para a gente. Muitas pessoas, até uma pergunta aqui, vamos entrar agora na fase das perguntas, que as pessoas assim, não vou pedir a nacionalidade portuguesa, Cristina, porque eu vou perder a minha nacionalidade brasileira. Já verificamos que isso não ocorre. Até há pouco tempo, né, você está comentando aí a PEC 16 de 2021. Então, isso já tem um tempo que foi discutido, porque a Constituição, no seu artigo 12º, falava é quase que automático você perder. Isso é uma herança que nós tínhamos, né, de uma forma bem radical. Algumas exceções, por exemplo, se você viesse para um país que ele te obrigava a abrir mão da nacionalidade brasileira. Então, é uma das formas que você poderia não perder. Mas, fora isso, como no nosso caso, até há pouco tempo, se você viesse de forma voluntária e pedir a portuguesa, automaticamente você já ia perder a brasileira. Isso caiu por terra. Então, na verdade, não é que nós ganhamos, nós deixamos de correr riscos. Então, você pode ter a dupla cidadania hoje, tranquilamente, no caso a luso brasileira. Fizeram uma pergunta aqui em relação à cidadania portuguesa, através do pedido da avó ou do avô, que seja neto.
A pessoa quer fazer o pedido da nacionalidade portuguesa, da cidadania, mas não tem o documento, que é a certidão de nascimento do avô, que no caso seria o nacional português. E nem sabe como obter essa certidão, uma vez que ele já faleceu há muito tempo. Essa pessoa tem solução para pedir? Pode haver, sim. A primeira dica que eu passo para qualquer interessado é procurar especialistas e, de imediato, conversar com alguns parentes seus, alguns familiares, que podem remontar um pouco o histórico familiar. Tios, um outro avô, mesmo que não seja, né, consanguíneo, seja um avô paralelo, talvez a minha ascendência europeia com o pai de pai, mas às vezes também o pai de mãe eles já tinham um certo contato, né? Então eles podem esclarecer para vocês onde, né, qual é a região que morava. Mas não sei a cidade, mas ele era o quê? Ele era ventejano, ele era algarvio, ele era transmontano, ou seja, você começar a fazer um filtro e começar a converter na época, mas somente a região, né, a geografia de onde eram esses avós. Álbum de fotografias da família, relato de tios, né, geralmente os mais anciãos, os mais idosos, que vão ter essas informações. Então, não é a principal, mas a inicial. Comece pela essa pesquisa no âmbito familiar, para depois, sim, ver um especialista, no caso da minha categoria de advogados, há pesquisadores também de outras áreas que vão fazer pesquisas mais profundas. Grande parte da Europa, né, por ser um continente antigo, histórica e geograficamente falando, as pesquisas remontam até as antigas igrejas, que faziam, antigamente, às vezes, para um batizado, para o nascimento, eles faziam um registro civis de cada pessoa que nascia aqui. Obviamente, não são mais as igrejas, isso foi passado para as prefeituras, que é chamado de câmaras municipais. Também alguns territórios foram remodelados, mudaram de superscrições, de jurisdições. Então, essa pesquisa, aí sim, ela começa a ficar sendo um pouco mais complexa, um pouco mais técnica. Mas, de início, procure seus familiares. Caso você não tenha, ver qualquer tipo de documento, qualquer coisa conexa a esse antepassado daqui de Portugal ou seja também da Europa. É assim que se começa uma pesquisa, para depois ver documentos mais atuais. No caso aí, em princípio, seria o óbito, né? E assim a pesquisa avança. Até dando aqui o meu parecer da minha situação, eu comecei a fazer uma busca achando que o meu bisavô paterno era português, mas quando coloquei as informações no site do Family Search, toma nota aí, vai ficar na tela do vídeo, eu descobri que o meu bisavô paterno era espanhol. Eu até sou elegível para pedir a minha nacionalidade espanhola, né, pela lei democrática, se não me engano. Mas deixei para lá, uma vez que eu já pedi a minha. Então, assim, quando você monta um perfil no Family Search, existe um outro site também, você começa a fazer descobertas, né? Às vezes a minha linha materna, não. Às vezes você acaba se surpreendendo, que é pela linha paterna, e também tendo outras personagens na tua árvore. E é um estudo muito bacana. E assim, eu até... Aí, ó, tenho na minha árvore genealógica o Pedro Álvares Cabral, mas isso lá para longínquo, né? Muito interessante. Uma outra dica que eu dou para vocês também é que façam as buscas das certidões antigas no site da Torre do Tombo, é onde tem armazenado ali registros de nascimento, na época que era batismo, né? Começa a fazer a sua pesquisa ali. Se você quiser um pouquinho mais de informações, deixa a sua pergunta aqui, que eu tenho alguns sites para aclarar e ajudar você. Eu acho que isso aqui não mudou. Qual o tempo para pedir a cidadania portuguesa por tempo de casamento com um cidadão português? Hoje nós temos a base, que são os 3 anos, ou de casamento ou da união de facto, que alguns falam assim, união de facto ou união estável brasileira. Apesar de serem parecidos os termos, uma tem um peso muito grande e a outra não tanto. No caso da união de facto aqui em Portugal, é uma união assim, muito leve, muito precária, Cristina. Você só discute direito de coabitação, porque aqui no mundo jurídico português existe a casa de habitação, a casa familiar. É uma coisa abstrata, mas assim, a meu ver, ela é muito justa. Independente se a casa é alugada, arrendada ou própria, no processo de divórcio, por exemplo, de guarda, etc.,
primeira coisa que o juiz pergunta assim, qual é a casa a habitação familiar? Ele exige que haja uma casa que dê a proteção para a maior parte do núcleo familiar. Geralmente, né? Que curioso. Mãe e filhos. Eles têm que definir essa casa. Pode ser a casa dos pais e avós, mas aquela casa fica definida. Agora, direito de partilha, etc., não se discute isso como a união estável brasileira. Então, quando você traz de um mundo uma união que é forte, estruturada e já bem enraizada no Brasil para cá, o que um tribunal tem que fazer aqui em Portugal? Ver se isso é compatível com o que tem aqui. Mas, enfim, casado, estando com união, o critério são 3 anos. E há também aí que você faça a prova da ligação com Portugal. E se você tem alguns critérios preenchidos, essa situação te dá uma isenção de provar isso. Por exemplo, você está casada há 5 anos, domina a língua portuguesa, tem filhos, isso tudo vai ser uma forma de você isentar que a pessoa caia nessas exigências, além do numa composição, né? Então, tem vários, já tem acho que umas 5 ou 6 exigências lá. Independente se mora aqui ou não. Algumas pessoas não tem que morar em Portugal, não. Não estenda também nunca o que a lei não fala. Que algumas pessoas vão na internet, eu acho que também tem que ter. Não, vá ao texto da lei que, se você não tem ali um assessor jurídico, etc., pelo menos o texto ele é uma forma bem clara. E é sempre bom a gente ter embasamento da legislação, né? Até porque, Marcolino, eu falo isso porque eu sou meio suspeita de falar. Eu li tanto a lei número 23 de 2007, que é a lei de estrangeiros, antes de eu decidir morar aqui, e também aproveitei e peguei o gancho para ler a lei da nacionalidade portuguesa. E o entendimento é muito claro, assim, fora aquelas letrinhas pequenininhas, né? Os asteriscos que a gente vê e tudo, mas assim, é sempre bom a gente se embasar no que realmente de fato é, porque quando você for entregar a tua documentação, no caso se for protocolar através de um advogado, quando o advogado conversar ou então fizer alguma exigência com você, para você, você já vai estar mais ou menos ali por dentro, então será menos tempo, né? E, claro, uma coisa que eu digo, que eu também sou da área de magistério, eu sou formada em professora, o que você adquirir com entendimento, ensino, aprendizagem, vai ficar com você para sempre, é ou não é? Você nunca perde o conhecimento. E é o que você falou mesmo, Cris. Às vezes o cliente vem me procurar, pela forma que ele escreve o e-mail, colocando várias questões, ou quando senta aqui para falar comigo, eu falo, opa, se a reunião, em vez de demorar 2 horas, e às vezes 2 horas, e sai daqui, amanhã faz todas as perguntas novamente, que eu já respondi. Eu vejo que a pessoa já tem uma leitura daquilo, pelo menos, ela vem falar com um pouco de propriedade, falou, opa, se a reunião vai demorar meia hora, é assim que eu gosto. Então, facilita meu serviço. Todo mundo gosta. Já vem assim, meio mastigado. Pronto. Uma outra pergunta aqui do Lucas. Lucas, um beijo para você. Lucas está morando agora lá na Espanha. Ele é brasileiro e também tem a cidadania espanhola. Ele tem residência fiscal aqui em Portugal e ele quer saber se ele pode pedir a nacionalidade portuguesa. O Lucas, nosso amigo? Tá Lucas Soares, isso. O Lucas. Eu falei, só pode ser. Um abraço. Vejo as fotos dele no Facebook, às vezes lá. Em breve vamos lá visitá-los também. Vamos sim. Você pode ter mais de uma morada aqui na Europa, tá? Agora, eles vão aproveitar tanto a tributação como a legislação, às vezes, de um país só. Fica muito mais fácil. Assim como Portugal e Brasil, você tem as suas obrigações fiscais lá, se você tiver o seu fisco lá, ainda ativo, e também. Em princípio, ele pode manter as duas. A morada fiscal, se ele mantém aqui em Portugal, só que se mantendo aqui, fica naquelas obrigações básicas. Fazer a declaração de um IRS, se tiver alguma renda aqui ainda, não sabemos esse deles por menor, mas se tiver alguma renda aqui, essa renda tem que ser declarada no IRS, no período certo. Ele pode, então, pedir a nacionalidade portuguesa? Quando a gente fala em questão de morada, é mais para saber se ele vai ser tributado ou não, nesse sentido. A nacionalidade, você pode estar em qualquer lugar do planeta e pedir, desde que cumpra os requisitos. Né? É interessante, porque eu outro dia entrevistei um pesquisador e ele falou, olha, eu tenho aí, acho que tinha 4 ou 5 nacionalidades polonesas, espanhola, não sei o quê. Colecionador. Aí veio uma pessoa falar no comentário, né? Mas por que colecionar tanto? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Inclusive, todas as pessoas que eu entrevistei falando sobre dupla nacionalidade, é sempre bom a gente ter uma carta na manga. A gente não sabe o que vai acontecer aqui,
que vai acontecer no Brasil, o que vai acontecer, então, e outra, além dos direitos, você também tem que ter as suas obrigações como cidadão, né? As obrigações civis e também os direitos e deveres que, claro, em cada país tem uma exigência, né? Próxima pergunta, quais são os documentos que uma pessoa que recebeu a nacionalidade portuguesa recebe, além do passaporte português? Existe algum RG ou CPF próprios, e os documentos do Brasil também podem ser reaproveitados em alguma circunstância? Essa eu sei responder, mas vou deixar com o Marcolino. Vamos dar um exemplo aqui prático, até meu. Eu tenho alguns documentos brasileiros que eu ando com eles na minha carteira. Primeiro é da advocacia, né? Apesar de eu não poder exercer a advocacia brasileira aqui, a inscrição é de uma outra ordem, mas em alguma situação eu posso me dirigir a um órgão brasileiro, uma embaixada ou no consulado e, como advogado brasileiro, falar, olha, preciso de um suporte, de uma atração que seja. E a outra, né, já temos um vídeo antigo, né, gravado juntos, grande parte dos colegas da SEC sabem que eu sou da reserva da Força Aérea Brasileira. Essa, então, eu uso todo ano, eu tenho que ir na embaixada fazer minha prova de vida, e eu ando com ela, que em qualquer situação, seja de paz de guerra, é meu principal documento. Então, sempre defenderei que nós tenhamos a nacionalidade luso brasileira, exatamente por um momento que, se a gente for ver, estamos de incerteza no mundo. Então, como você acabou de falar sobre a nacionalidade, eu acho que quanto mais você tiver, não é só uma coleção de pendurar passaporte, mas você vai poder ter um leque, não só para você como seus herdeiros, suas famílias, você tendo essa possibilidade de ter os documentos que vão ter validade aqui, você vai ter o seu cartão de cidadão após ter o seu assento, né, de nascimento. Nós renascemos aqui, né? Engraçado. Eles não vão colocar a data de nascimento... A retroativa. Tendo o teu processo aprovado da nacionalidade portuguesa, você vai receber o assento de nascimento, que é a certidão de nascimento, depois você providencia o teu cartão de cidadão português, que é diferente do nosso com o tratado esqueci o acordo Porto Seguro. Depois você aí pede ou não o teu passaporte português e assim você tem o NIF também, né? Se uma vez você já tendo o NIF, vai constar lá. Já vai constar que o NIF seria o CPF. E é que você falou também, entra os direitos, né? Como a eleição, você vai poder participar, entrar mais realmente na rotina. Na rotina, né? Quem tem bisavós ou avós nascidos em Portugal precisa que todos os seguintes, ou seja, todos os descendentes, né, da árvore genealógica, peçam a cidadania para poder ter a solicitação. Eu tinha avós em Portugal, portugueses, mas meus pais eram brasileiros, não pediram cidadania e já faleceram. Então, minha possibilidade de solicitar a cidadania também se foi, também não pode? Portugal tem aquele critério já bem famoso, não se pode pular 2 gerações para fazer o pedido. Então, entre aquele bisavô, aquela bisavó e você, tem 2 gerações aí no meio, dos seus pais e dos seus avós. Então, alguma dessas 2 gerações aí intercalares vão ter que primeiro, antes de você ter a nacionalidade aprovada, e aí sim, eles que vão fazer aí o liame, vão fazer a ponte para que você chegue naquela ascendência, mas direto pelo bisavós, infelizmente não. Então, quem tem a situação ruim, infelizmente, de um avô que esteja vivo, mas está em boas condições, tem que ver se há tempo, se há condições de fazer esse processo. E os pais também. Às vezes os pais também não querem tirar, não tem interesse, como eu falo, são gerações que não querem vir para cá, nem passear, mas tem que fazer um trabalho de convencimento, de justificar junto com esses pais, que se eles têm o potencial de tirar a nacionalidade, e às vezes a família entra em acordo até econômico, né? Há interesse meu de que a família venha a ter isso no futuro, até partilhar as custas e entrar com um processo através de um pai, de uma mãe, ou de avô, de avó. Ter muito cuidado hoje em dia, porque tem muita gente fazendo vídeo aí dizendo que pode, né? Por bisavô pode. Não, não pode, eu não podia. Então, agora que a lei está ficando mais estreita, não pode. A menos que, como o Marcolino falou, né? Que você tenha avó, que todo mundo tenha feito, salvo o caso dos avós, que você sendo neto, aí você pode pular a geração dos seus pais e pedir diretamente
pelos avós. É uma lei que já uma vigora geração, faz sim, você tempo. pode pular para duas. Inclusive, meu companheiro pediu dessa forma. Até a lei fala que é a possibilidade, mas assim, não dá nem os requisitos, fica coisa muito, muito obscura. Essa pessoa quer dar entrada na nacionalidade, mas, pelo jeito, ela está com o cartão de cidadão vencido, que ela falou, o cartão de estatuto de igualdade. Ela pode dar entrada? Ele é precário. O que é precário no jurídico? Ele tem um peso pequeno. É uma facilidade que nós temos aqui para nós fazermos atividade dia a dia. Tem uma diferença, né? Quando você vai comprar alguma coisa, vai se identificar. É um cartão que também você usa para fazer a assinatura, certificações digitais e tal. Mas ele tem restrições, por exemplo, para fazer a votação, porque lá está bem claro, você é brasileiro, você não é cidadão. Então, na verdade, é o cartão de cidadão, mas é para o estrangeiro, no caso específico brasileiro, por causa do acordo. Mas ele não tem o peso e a validade do cartão tradicional de um cidadão português. Então, ele não vai ser utilizado. Tanto eu, Cristina, demais colegas aí que viajam, lá está escrito atrás, ele não tem validade fora de Portugal. E a data dele está ligada à data do título de residência. Então, ele é muito precário. Ele tem ali um peso bom, mas não é igual ao cartão cidadão tradicionalmente, né? A gente diz aqui. Até porque não é um documento exigido, né? Você pede se você quiser, enquanto estrangeiro, né? Uhum. Estamos aí na terceira, última pergunta, já estamos chegando ao fim. Sou neto de português, gostaria de obter a cidadania portuguesa, mas não tenho o documento, que é a certidão de nascimento do meu avô, e nem sei onde está. Foi mais ou menos em relação à primeira pergunta, né? Sim. Visto que ele já faleceu há muito tempo. Então, já respondemos essa pergunta. E aqui tem uma outra pessoa falando em relação à propriedade em Portugal. Propriedade, o que eu acho que essa pessoa falou é a questão de imóvel, né? Tenho uma propriedade em Portugal há mais de 5 anos, mas a pessoa é residente em outro país da União Europeia, como, por exemplo, Espanha ou França. Essa pessoa pode requerer a nacionalidade portuguesa, e isso eu entendi que se valendo do imóvel aqui em Portugal. E segue. Essa situação, embora não seja residente, a pessoa visita Portugal com certa frequência trimestral. Só tem uma propriedade aqui, como tem em outros países, quanto à residência, sim, é de um grande peso, mas para nível de nacionalidade não vai influenciar. Tem a propriedade aqui. Se ela começar a residir e procurar ter, né, alteração de residência, começando por manifesto ou por um outro tipo de visto. De repente até o visto gold, né? Nem sei se está vigorando mais. Exatamente, a nível de residência, mas de nacionalidade não. Residência, não tem. Exatamente. Então não adianta. Não basta ter. Senão imagina. Senão o Brasil estava aqui. Brasil e outros países, né? Comprava aí um terreninho, tem um lote ali, né, atrás ali. Pronto, agora vou ser português por causa disso. É uma propriedade, né? Um lote, não estou dizendo um apartamento, uma casa física, né? Ou um terreno, pronto, todo mundo isso aqui. Seria bom, só ter habitação. Pela facilidade que Portugal já disponibiliza, né? Essa daí, poxa, mas seria ganhar o Oscar. Tá sempre entre a cruz e a espada. A nível de imigrantes, é o país, né, sonho hoje, é o paraíso para o imigrante. Por outro lado, se você não ver toda essa facilidade que Portugal está a favorecer hoje para os imigrantes, a Europa já puxou ele de vez em quando de Portugal. Pois. Porque está vendo essa demanda crescer. Imagine esse critério, agora tem habitação e vem quem quiser para cá. A última pergunta, Marculino, é uma pergunta de 1 milhão de euros. Quanto tempo dura um processo de pedido de nacionalidade portuguesa? A pessoa não quis dizer se é por via casamento, se é sefardita, se é por avô, por avó. Essa daí tem que ter uma bola de basquete, né? De cristal. Saibam todos que são pessoas, né, altamente capacitadas, mas têm um poder discricionário, são os conservadores. Que volta e meia eles têm critérios em cima da lei, mas alguns nunca vão trabalhar em conformidade com os outros. Então nós, especialistas em imigração, ficamos a toda semana, olha, onde vamos entrar? Onde está melhor agora que o pedido sai logo o código de acesso, a chamada chave de acesso. Aqui no meu, né, está demorando mais. Então nós a todo tempo vemos aonde que está a coisa andando menos lenta. Mas isso é toda semana. Antigamente sabiam que entrando nas ilhas era mais rápido, e algumas cidades do interior. Então foi todo mundo para lá. Agora
é o contrário. E outra, tem processos que podem entrar pelo porto, mas eles lá, para desafogar um pouco lá o sistema, encaminham isso para o Algarve ou aqui para Lisboa. Então, não pense que você vai estar em um lugar que dizem que é mais rápido e que vai ficar ali. Não, ele pode rodar. O meu, por exemplo, não entrei aqui na região de Lisboa, eu entrei em outra região. Não posso falar aqui, senão vou influenciar quem entra lá. E a conservadora dessa região me mata. Não coloque menos de um ano. Isso já foi há 5, 6 anos atrás que alguns conseguiam em meses, né? Filhos. A depender também do tipo do artigo que você está se fundamentando. É por tempo de residência? É por filho nascido aqui, você é estrangeiro? É por casamento? Então, todos esses sofrem essas anuâncias de tempo. Então, por exemplo... No seu caso, por exemplo... O meu levou 1 ano e 1 mês. Por tempo de residência? Por tempo de residência. Porque eu entrei em uma conservatória, X, e tive isso num tempo até que achei razoável. Que a média, vamos colocar aí de 1 ano e meio, mais ou menos. Desde que você entra com o pedido. Se não cair exigências. Hoje mesmo atendi um caso que uma cliente minha foi em exigência. Isso com certeza vai atravancar e travar o processo por menos uns 4, 6 meses a mais. Então, se é um prazo aí de 1 ano e pouco, isso vai chegar a 2 anos, infelizmente. E há processos que estão parados para sair o assento, ou estão parados lá na bolinha cheia e tal. Então, essas coisas das bolinhas também é muito relativo. Ela vai para um funcionário que faz análise e ele vai atualizar lá. Às vezes as bolinhas não estão atualizadas. Meu caso. 7. Aí, às vezes, por um requerimento ou reclamação de um advogado, a bolinha avança. Outras vezes, a gente reclama e nada muda. Fica estagnado. E, assim, são menos funcionários de todo o sistema, não só de nacionalidade. Às vezes é um conservador, imagina, o conservador não pode ficar doente, não pode se ausentar, porque o processo vai ficar parado, porque é uma autoridade só ali analisar centenas e centenas de processos. Essa que é a verdade. Mas, fechando a conta aí, não conte com menos de 1 ano e meio. 1 ano, se alguém conseguir, tirou o bilhete grande. Pois, a loteria aqui, o Euro Milhões. Tá bem, Marcolino, muito obrigada. A intenção desse vídeo foi justamente aclarar, falar um pouquinho da nacionalidade portuguesa, do que vai vir, né, de diferente, do que conservou. E os contatos do Marcolino estão aqui na tela. Você atende quais tipos de casos? Manifestação de interesse, cidadania, divórcio, tudo? Querendo ou não, o advogado de imigração acaba pegando todos esses nichos da nacionalidade, residência, trabalhamos todas essas áreas. Não só também com essa área de imigração, mas também com o direito português aqui, atuo em várias áreas também. Hoje, os advogados brasileiros já somos 10%, para quem não sabe, 10% dos inscritos aqui na ordem. Aqui nesse escritório já tive que gastar meu espanhol, meu inglês, com entidades que vieram de países da Ásia, que eu nem fazia ideia. E, assim, para casos mais exóticos, vamos assim dizer, no mundo jurídico, eu já tive que atender aqui, que eu jamais esperaria isso em Portugal. Vem aqui tomar um cafezinho com o Dr. Paulo Marcolino. Muito obrigada e vamos ver. Até a próxima. Obrigado.